Nós iremos agora para a entrevista com a doutora Raquel Souto. Ela já se encontra aqui em nossos estúdios. Ela que inclusive está encabeçando a chapa Trabalho e Dedicação pela OAB e por você. A OAB esta que deverá realizar eleição para a escolha da nova mesa diretora no dia 19 de novembro. E a doutora Raquel Souto, ela tem por vice Caio Chaves nesta chapa. É o registro presença aqui em nossos estúdios da advogada doutora Clara Silveira, ela que é a atual vice-presidente da OAB subsecção de Itapipoca, está colaborando com a chapa encabeçada pela doutora Raquel Souto como articuladora de campanha. Também se encontra aqui em nossos estúdios a doutora Deise Holanda, ela que é secretária-geral da CAASE estadual, também acompanha essa entrevista. Inicialmente, doutora Raquel Souto, boa tarde, quero lhe deixar à vontade para a sua saudação inicial para os nossos ouvintes da Atitude FM. Boa tarde. Boa tarde, Maicon, boa tarde a todos os ouvintes também, aos presentes. Quero agradecer inicialmente ao convite que me foi feito para estar aqui, nessa cidade maravilhosa, e falarmos sobre algo que eu gosto muito, sobre a OAB, sobre o sistema OAB. Doutora Raquel Souto, ela está acompanhada da sua articuladora de campanha, doutora Clara Silveira. Doutora Clara Silveira, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal Integração. Boa tarde, Michael Rios, a quem eu tenho um grande carinho pelo seu trabalho como repórter, para mim, um dos melhores. A todos os outros também são, mas é pelo carinho que eu lhe tenho de você sempre apoiar a Movamos. Então, tenho minha gratidão. Ao doutor Bastos, que é o meu maior apoiador da Movamos, o primeiro que acreditou em mim, acreditou no meu trabalho e nunca abandonou. Sempre apoiou. Então, minha gratidão eterna ao doutor Bastos e o sistema Atitude, que faz um trabalho espetacular em Itapajé e apoiando as causas bem necessárias, como acabei de ouvir, de associações, como o caso você citou agora. Isso é muito importante. Então, muito obrigada pelo espaço e gratidão por esse momento agora de nos mostrar. É esse o trabalho da imprensa, né? Que todos escutem as propostas de cada eleição de classes, para que assim possa melhor conduzir seu voto. Bom, passado esse momento de saudação inicial, gostaria de convidar a doutora Raquel Souto para que ela possa falar um pouco sobre quem ela é, sua atuação como advogada, inclusive está na presidência da Escola de Ensino Superior da Advocacia. Doutora, que a senhora possa se apresentar um pouco mais de quem é a sua pessoa para os nossos ouvintes aqui da Atitude FM 96. Bom, falar sobre si mesmo às vezes pode ser um desafio, né? Mas eu vou tentar ser bem rápida e sucinta a meu respeito. Eu sou de Trairi, né? Nasci e me criei na cidade de Trairi, que é próximo e faz parte da subseção de Itapipoca. Minha família é uma família de agricultores, então até hoje, Maicon, inclusive, eu ainda planto feijão e milho. Né, acabou se tendo uma tradição, então, início de ano, assim que chove, estamos lá todos plantando. E depois a gente costuma fazer um churrasco de milho. Quando o milho está pronto, a gente vai lá e faz o churrasco de milho, segundo meu pai, né? Mas, assim, a educação, o estudo foi que fez com que eu saísse desse ciclo que era da agricultura, né? Então, na minha família, meu avô é agricultor, meus tios, enfim, meus pais. Mas foi o estudo que fez com que eu sonhasse e galgasse algo mais. A advocacia, para mim, não foi necessariamente uma escolha, foi mais uma paixão. Então, assim, eu estou advogada, me sinto advogada, e uma vez uma amiga minha, a doutora Rebeca, me perguntou o que é que eu seria se eu não fosse advogada. E na hora, confesso, eu buguei. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa na vida. Então, é algo realmente que eu gosto muito. Me formei há 12 anos atrás e há 10 anos eu faço parte de forma ativa do sistema OAB. E aí vocês podem até me perguntar, principalmente os ouvintes que não entendem direito, mas
quando a pessoa se forma e passa na OAB, já está dentro do sistema OAB, não necessariamente. Você se torna advogado, você está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o sistema OAB, a qual eu estou me referindo neste momento, eu estou falando dos pilares que administram essa ordem, que hoje ele é formado por 3 grandes pilares. Então, nós temos a ESA, na qual atualmente eu estou como presidente da subseção de Itapipoca, que é a nossa Escola Superior de Advocacia. Nós temos o segundo pilar, que se chama CAAS, que é a nossa Caixa de Assistência ao Advogado do Estado do Ceará. Cada estado tem a sua, tá, gente? E nós temos a OAB propriamente dita. E cada um desses pilares, eles têm funções próprias. E isso significa que, por exemplo, a CAAS não pode fazer curso, porque o braço educacional da OAB é a ESA. Então, tudo que for de cunho educacional, de aperfeiçoamento para o advogado e a advogada, necessariamente, na verdade, obrigatoriamente tem que passar pela escola, até porque é a escola que certifica, né? E a CAAS, por sua vez, ela faz os convênios. Então, por exemplo, atualmente, o presidente da CAAS, da subseção de Itapipoca, é o Dr. Ayrton Parente. E quando ele recebeu a CAAS, tinham 5 convênios formados, somente. Hoje, a subseção de Itapipoca conta com 200 convênios. Dentre eles, farmácias, escolas, supermercados, postos de gasolina, médicos diversos, entre eles psicólogos. Mas assim, por quê? Porque o advogado que for a um desses profissionais ou nesses estabelecimentos comerciais, eles têm descontos diferenciados. Então, isso significa que, por exemplo, nós temos posto de combustível e nós pagamos mais barato, sim, porque é um trabalho da Caixa. Assim como eles também são responsáveis por fazer eventos esportivos. Então, por exemplo, nós tivemos este ano um evento de beach tênis lá em Itapipoca, que durou 4 dias, diga-se de passagem. Então, foi um super evento que movimentou não só a sociedade, mas toda a classe de advogado. Feito por quem? Pela Caixa. E a OAB, ela fica com os problemas. A OAB, ela não só defende a sociedade, mas ela também defende, principalmente, as prerrogativas dos advogados. E eu vou abrir um parênteses, né, peço licença para isso, porque quando a gente fala prerrogativas, nem todo mundo entende o que é. Então, o que são prerrogativas? São direitos inerentes à nossa profissão. Então, a gente tem determinados direitos, quando estamos investidos no papel de advogado, que fazem com que a gente possa desempenhar nosso papel da melhor forma possível. Um deles, e parece brincadeira, mas não é que durante a audiência nós temos o direito de ficar sentado ou em pé. Parece brincadeira, né? Mas já houveram calorosas discussões de juízes e advogados de mandar ficar em pé ou mandar ficar sentado e ficarem ali discutindo porque um quer ficar sentado, mas aí é o direito que cabe ao advogado. Ao advogado. Se postar conforme imaginar que ele deva estar. Exatamente. Perfeito. Então, assim, o advogado tem direito de conversar com o juiz na hora que ele precisar. Então, não precisa marcar um atendimento ou colocar um nome na agendinha, como a gente tinha em uma determinada comarca, não vou falar o nome, né, que tinha uma agendinha de um juiz que tinha que botar lá e agendar. Isso não existe. Raquel, mas isso é em qualquer comarca? Em qualquer comarca, em qualquer tribunal, certo? Independentemente da instância. No STF é assim? Sim, no STF é assim. Para falar como é assim, porque é uma prerrogativa nossa, é lei federal, está no estatuto. E lá atrás, voltando à questão da idade, da minha apresentação, porque eu fiz um panorâmico aqui para vocês entenderem, eu, recém-formada, e como eu não tenho ninguém na minha família como advogado, como eu já expliquei lá atrás, a gente é meio que largada na selva, literalmente. E aí, muitas perguntas e dúvidas que eu tinha, eu não tinha respostas e acabei aprendendo, apanhando, certo? E uma das coisas que me deixavam inconformadas era sobre as violações de prerrogativas na minha cidade natal, lá em Trairi, que foi onde eu comecei a advogar. Hoje a gente tem escritório em Itapipoca e Trairi, mas eu comecei realmente a minha atividade em Trairi. E aí eu me conformada com aquilo, e alguns advogados mais experientes diziam assim para mim:
doutora, ligue para isso, não. É assim mesmo, se acostume. É porque a senhora é nova, a senhora está reclamando por isso, mas é assim em todo lugar. E eu ficava questionando, mas e as nossas prerrogativas? Eu estudei tanto isso. Na vida real não existem? Né? E ele dizia, isso aí é só papel. E aí a gente teve um problema lá na comarca de Trairi. E a gente acabou nos reunindo, né? Eu fiz um requerimento e pedi para que muitos advogados assinassem junto comigo para eu poder ter um pouco de força. Eu era considerada a OAB Baby, falam assim, né? Quando é uma recém-chegada. E, na época, quem era o presidente da OAB Ceará era o Dr. Valdetário, quem eu gosto, admiro e me inspiro. E ele abraçou a causa. Resultado, o problema foi resolvido em 15 dias. Um problema que se arrastava há anos. Há anos foi resolvido em 15 dias. E da melhor forma possível. Tanto é que hoje Trairi, ela mudou muito. Inclusive até na questão do atendimento ao advogado, que era realmente a nossa maior chateação. Era o mau atendimento ou o não atendimento ao advogado. Claro que sempre tenho que melhorar, sabe, Maicon? Sempre tenho que melhorar. Por exemplo, na mesma época, na mesma reunião que a gente teve com o Valdetário, isso há 10 anos atrás, uma das comarcas que tinham também problemas era Itapajé. Itapajé está há 10 anos com o mesmo problema. Você está entendendo por quê? Porque muitas vezes, e assim, inclusive um dos juízes daqui eu gosto muito, sempre foi muito atencioso comigo, que é o Dr. Marcelo Nobre. E eu preciso ressaltar isso porque, né, a relação de respeito, ela precisa existir, né? Então, assim, mas muitas vezes há necessidade de você conversar com alguém do tribunal. Muitas vezes precisa que realmente de mais força, que a OAB como instituição, ela chegue junto e diga, olha, realmente já foi tentada uma conversa, porque a conversa é o primeiro caminho e a primeira porta, né? Foi tida uma conversa, mas não surtiu efeito. Então, a gente vai dar um passinho a mais para tentar resolver nossos problemas. E é dentro desse contexto que a gente está trazendo as nossas propostas, né? Da nossa chapa 80, que é o número que todo mundo pergunta. Por que 80, Raquel? E aí eu vou explicar aqui para os nossos ouvintes e colegas advogados. O 8 é o número do crescimento e da inovação. Como não pode ter só um número, a gente colocou o 0 que não acrescenta, né? Então, assim, o 8 é exatamente isso, porque nós estamos em um momento que precisamos crescer. Precisamos mesmo. A subseção de Itapipoca, ela é formada por 18 municípios no todo e a gente precisa desse crescimento. E mais, a gente precisa de uma participação ativa das advogadas e dos advogados. Tanto é, Michael, que uma das primeiras coisas que nós queremos implementar é a reunião mensal para a participação de todos os colegas no formato híbrido. Porque, como eu te disse, né, são 18 comarcas. Então, nós começamos em São Luís do Curu e vamos até Jijoca de Jericoacoara. Imagine aí a extensão. E, sendo no formato híbrido, quem puder presencial... participa, okay, né? Remoto também, quem puder participar de forma remota, também participa. E é uma forma de nós sabermos tudo o que está acontecendo na subseção e melhor, que todos tenham a oportunidade também de dar a sua opinião de como a gente pode resolver aquilo. Você está entendendo? Afinal de contas, duas cabeças pensam melhor do que uma, não é verdade? Doutora Raquel, hoje hoje a senhora está como presidente, né, da Escola Superior da Advocacia ESA em Itapipoca. Como atua essa Escola Superior lá em Itapipoca? A ESA, vai ter horas que vocês vão achar que eu estou orgulhosa demais, mas podem achar, porque eu estou sim, tá bom? A ESA Itapipoca, ela é formada por 6 pessoas. A diretoria são 6 membros, são 5 mulheres e 1 homem. Gente, a paridade realmente aqui não existiu, né? Então, realmente, nós somos maioria. E quando nós recebemos a ESA, nós também recebemos uma missão da ESA estadual. A ESA estadual se reuniu conosco e disse o seguinte: a missão é esta: vocês vão ter que triplicar o número de cursos da maior média que já teve a subseção de Itapipoca. A nossa maior média, Michael, era de 6 cursos por triênio, porque como tudo o mandato é de 3 anos, então tudo é medido por triênio na OAB, né?
Então, tinha 6 cursos e ele queria que nós entregássemos 18, certo? E aí, naquele momento, a gente ficou pensando, mas depois, sem o pragmácio, né? A gente se reuniu, só a diretoria ESA, Itapipoca, e eu gosto muito de anotar, né? De rabiscar, eu sou dessas pessoas que têm listas, enfim, eu sou um pouquinho metódica. E, simplesmente, eu falei que dava certo, sim. E aí tem uma amiga nossa da diretoria, né? 2, na verdade, que falam mais, né? A Carol Dutra e a Luana. E elas olharam para mim e falaram assim, você tem certeza do que você está falando? Aí eu falei assim, não só acho que a gente consegue atingir a meta, mas a gente consegue ultrapassar a meta. Resultado, nós entregamos para a advocacia da subseção de Itapipoca, de julho de 2022 até setembro de 2024, 36 cursos. Ou seja, a gente não triplicou, a gente aumentou essa meta em 600%. E hoje, a ESA Itapipoca é a ESA mais produtiva do estado do Ceará. Inclusive, nós recebemos uma homenagem no mês de agosto, que é o mês do advogado, devido a essa produtividade. Inclusive, Maicon, não sei se você soube, mas nós trouxemos um curso aqui para Itapajé, porque nós implementamos o projeto ESA Itapipoca na Estrada. E nós divulgamos, inclusive, esse curso. Excelente. E aí, uma das cidades foi Itapajé, que foi um curso voltado para a jovem advocacia, onde, inclusive, o Dr. Paulo Quezado, que é um querido, né, um amigo muito próximo, participou também. Ele esteve falando um pouquinho sobre oratória, que é uma dos gargalos da jovem advocacia, né? E a gente tem esse olhar para o jovem advogado, porque realmente a faculdade, e aí diga-se de passagem, eu sou professora universitária há 2 anos, né, da Uninta, e a faculdade ela realmente não ensina a advogar. Por quê? Porque ela ensina aquela pessoa que ela pode trilhar várias carreiras jurídicas. E entendam, gente, nós temos mais de 50 carreiras jurídicas. Então, ela não ensina para uma específica. Depois você termina que você vai galgar a carreira que você quer seguir. E se preparar para tal, né? Doutora Raquel, me corrija se eu estiver enganado, mas ao que parece, a OAB, subsecção de Itapipoca, ainda não foi dirigida na sua presidência por uma mulher. Ao que nos consta, a senhora pretende ser a primeira mulher a liderar esta subsecção. Por que a senhora decidiu, então, concorrer à presidência da subsecção de Itapipoca? Maicon, eu acredito que, primeiramente, nós mulheres temos muito a colaborar, não só no cunho institucional, mas no cunho Brasil, mundo, né? Nós precisamos ter essa representatividade, não que a gente tenha nada contra os homens, tá, gente? Que isso fique muito claro. Mas nós temos capacidade e competência para gerirmos a instituição de uma forma eficaz e contundente. E junto comigo, né, porque a Raquel está liderando, mas junto comigo a gente tem várias mulheres que são altamente empoderadas e que trabalham muito pelo sistema OAB, inclusive uma delas está aqui do meu lado, que é a doutora Clara Silveira, que é de Itapajé, né, que vive aqui há muitos anos e que vocês conhecem a vida dela de perto, sabe que ela é uma batalhadora e que ela luta realmente pelos sonhos dela e por aquilo que ela acredita. E é realmente com essa garra, com esse pensamento de poder fazer crescer, de mudar, de unir a classe de forma efetiva, é que a gente está com esse pleito e lançando a candidatura. Perfeito. Agora são 12h40 em Itapajé, 12h40. Você que acompanha o Jornal Integração desta terça-feira, a gente reforça a informação para você. A OAB, subsecção de Itapipoca, se prepara para realizar a eleição que promete trazer novas perspectivas para a entidade, com votação marcada para o dia 19 de novembro, entre 8 da manhã até as 4 da tarde. Advogados e advogadas de 18 municípios da nossa região escolherão a nova diretoria. E hoje estamos aqui recebendo para esta entrevista ao vivo a doutora Raquel Souto, ela que encabeça a chapa Trabalho e Dedicação pela OAB e por Você. Ela tem por vice o advogado
Caio Chaves, que por motivos superiores não pôde estar presente a essa entrevista. No entanto, a doutora Raquel está aqui acompanhada, ladeada pela advogada doutora Clara Silveira, atual vice-presidente dessa subseção. Doutora Clara, que está na condição de articuladora da campanha. Doutora Clara, gostaria de lhe perguntar por que a decisão de abrir mão da sua condição de vice, de tentar uma reeleição e apoiar a chapa encabeçada pela doutora Raquel Souto. Por acreditar que no sonho, aliás, né? Vocês sabem, eu tenho uma ONG em defesa da mulher, eu trabalho há mais de 20 anos nessa causa e nós, mulheres advogadas, enfrentamos muitos, mas ainda muitos desafios e a gente não tem esse suporte, infelizmente. E eu observando tudo isso, acompanhando não só a Quinta Pajé, que a Quinta Pajé é muito séria a questão da mulher advogada, principalmente na questão da cadeia, quando se é levado, principalmente os casos das mulheres que são vítimas de violência, ainda não existe um acolhimento, existe ainda situações seríssimas, são procuradas a mim, sempre me procuram, e eu busquei ajuda em outro patamar, porque não teve dentro do sistema da OAB Itapipoca. Não é? Eu sou conselheira do Conselho Estadual de Mulheres, das Políticas Públicas da Mulher do Governo do Estado, então, através do Conselho, eu consegui ajudar muitas mulheres. Então, eu vejo essa ineficiência, essa falta desse suporte que a mulher ainda enfrenta. Em Itapipoca, também, fui procurada por algumas advogadas e próprias pessoas dentro da delegacia também por essa ineficiência. Então, o que é que eu pensei? Uma mulher à frente do comando, ela vai ter mais sensibilidade. Não estou desfazendo, o homem também faz. O doutor Erinaldo está sendo muito bem atuante na esfera estadual. Mas é porque quando é a mulher, ela tem mais capacidade de entender, porque ela passa. Eu desafio uma advogada que já não foi discriminada pelo juiz, que já foi discriminada ou, pior, assediada. Nós, mulheres, ainda somos muito assediadas pelos juízes, pelo todo um aparato masculino. Infelizmente, ainda tem disso. Então, o que acontece? Quando é uma mulher, ela vai porque ela conhece aquela dor. Então, ela vai saber melhor procurar suprir e a gente vencer junto. Então, é isso que eu vi na doutora Raquel, apenas nessa busca, dessa ajuda à mulher como um todo, tanto da mulher advogada, como daquelas que a mulher advogada vai socorrer, vai ajudar. Então, estou, sim, vice-presidente da OAB Subseção Itapipoca, e como foi limitada a minha atuação, não pude, pela a condição de vice na subseção Itapipoca, tive que ir buscar, mas também sempre participei do sistema estadual, além de estar como vice-presidente da subseção de Itapipoca, eu estou, como há muitos anos estou, fazendo parte da comissão estadual, da OAB estadual, da Comissão da Mulher, como suplente na mesa diretora. Então, através da Comissão da Mulher, através da doutora Cristiane Leitão, que é a vice-estadual e presidente da Comissão Estadual da Mulher, a gente pôde fazer muito mais. Então, foi isso. Simplesmente porque eu acho que está na hora da mulher assumir os comandos para que nós, mulheres, galgássemos mais espaço e, assim, sensibilidade, e assim a gente poder evoluir mais ainda e romper com essa cultura que vem perpassada de que a mulher não é capaz, ou então ela pode estar à mercê de assédios, que foi uma das propostas, foi um dos pedidos que eu fiz à doutora Raquel, foi essa, de acabar, de trabalhar firmemente para que essa cultura dos assédios às mulheres seja exterminada. Então, vai precisar, sim, e eu sei que ela tem essa coragem. Existe o corporativismo? Não. Existe uma causa que ela tem que ser resolvida, que ela tem que ser combatida. E eu vejo nisso na pessoa da doutora Raquel Souto.
Perfeito. Agora são 12 horas 45 minutos em Itapajé, meio-dia e 45. Doutora Raquel Souto, nesta candidatura, que bandeiras são tidas como principais defendidas pela senhora nessa sua campanha? Maicon, a gente dividiu o nosso plano de gestão em 8 pilares, mas a nossa maior bandeira, para responder sua pergunta, eu acredito que seja de fato esse fortalecimento da mulher advogada, principalmente no exercício da profissão, que também a doutora Clara explicou, né? Mas uma outra bandeira também que eu acho que é muito importante é em relação ao fortalecimento da jovem advocacia. E para que a gente possa fortalecer a jovem advocacia, a gente vai entrar em um outro pilar, que é em relação à reestruturação da nossa sede e das salas de apoio ao advogado. Inicialmente com essa reestruturação de ampliação de auditório, porque entenda, quando eu comecei a advogar, me tornei uma advogada, nós tínhamos na subseção cerca de 80 inscritos, certo? Hoje a gente tem 300, um pouco mais de 300. Então, perceba que o número está muito maior, ou seja, o que nós temos hoje de estrutura já não nos comporta mais. E nós queremos que a OAB ela esteja de portas abertas, como tanto o Beto Simonetti, nosso presidente nacional, defende, né? É a bandeira dele. Então, assim, a OAB precisa estar de portas abertas para quem? Para a mulher advogada, para o jovem advogado, para todos os advogados, independentemente das suas necessidades, e a partir dali também tentar incluí-lo e trazê-lo para dentro de casa. Então, a gente precisa reestruturar a sede, e vamos. E lá dentro, a gente precisa ter sala de coworking, como já existem nas outras sedes. A seccional Ceará ela é formada por 17 sedes, né? E aí a gente quer ter a central de coworking, mas a gente quer um pouquinho mais, porque nas outras, todas têm coworking. A gente quer o coworking, com certeza, é muito importante. Muitas vezes a pessoa não tem como bancar um escritório e precisa atender o cliente de forma confortável. E pode ir lá na sede levar o seu cliente e atendê-lo. Mas a gente quer também ter uma sala de audiência preparada também para a sustentação oral. A gente quer ter um espaço de integração para os advogados, então, assim, fazer os eventos para integrar e ter o nosso próprio espaço, não precisar alugar o espaço de ninguém. Assim como também pretendemos ter o espaço ESA e CAASE. Já que nós temos 3 pilares, que eles também têm os espaços dele. Então, preciso resolver um problema de um certificado da ESA. Vai no espaço ESA que vai ter uma pessoa para te ajudar a emitir teu certificado, a verificar quais custos estão tendo, enfim. E na CAASE, da mesma forma. Olha, eu preciso resolver um problema de convênio com a CAASE. Está lá a pessoa responsável para resolver o problema da CAASE. E a OAB, a gente ter serviços também. A gente poder botar o notebook embaixo do braço, por exemplo, e levar na OAB para que eles configurem lá o TI, porque a gente não aprende nada de informática. Eu mesma, meu Deus, só sei protocolar porque sei protocolar, mas configurar um computador, não sei para onde vai. Então, a gente precisa ter esse suporte também da OAB. Além de cursos intensivos sobre precificação, a gente se forma, a gente não sabe quanto vai cobrar numa causa, Maicon. Parece brincadeira, mas a gente não sabe. Por mais que nós tenhamos a tabela da OAB, que é o piso, né? A gente pode cobrar acima da tabela da OAB, mas não podemos cobrar a menor da tabela da OAB. Então, assim, mas mesmo assim, para um jovem advogado, enfim, é complicado fazer aquela cobrança. Entender a tabela também. O que é uma UAD? Uma unidade advocatícia? Tem muita gente que não sabe. Tem muitos advogados que não sabem. Então, a gente precisa treinar, precisa preparar todo mundo para o mercado. E a OAB, junto com a ESA, vai fazer isso muito bem, eu acredito. Além do fortalecimento da mulher, da reestruturação da sede, das salas de apoio também aos advogados. Nós tivemos aí uma verba muito boa durante esse triênio, né? Veio 10 milhões de reais para o interior do estado, não podia ser gasto na capital, e o Erinaldo determinou que fossem organizadas as salas de apoio ao advogado. E teve subseção que conseguiu fazer todas, né? Nós, das 18, só fizemos 2. Então, assim, a gente precisa avançar, a gente precisa estar atento aos prazos, a gente precisa estar atento aos projetos que estão ativos para fazermos os requerimentos,
né? A gente realmente tem uma burocracia, o sistema OAB, ele tem a própria burocracia, então a gente tem prazo para fazer requerimento, a gente tem prazo para poder fazer as medidas e enviar, temos sim, mas a gente precisa estar atento a isso, né? A gente precisa estar de olho nisso. Observando aqui as suas propostas, aí a gente entende que a OAB, subsecção de Itapipoca, ela compreende 18 municípios dessa nossa região. Aí eu pergunto à doutora Raquel, dentro do seu conhecimento, uma vez que é de município também, já até de uma área praiana, que é o Trairi, mas dentro do seu conhecimento, do que vivencia os advogados, quais são as principais dificuldades que advogados da nossa regional, eles enfrentam no dia a dia? As violações de prerrogativas, né? Além da questão da ausência de estrutura, mas eu acredito que o maior gargalo seja essa questão de violação de prerrogativas. Então, temos muitos colegas que dizem que não conseguem ser recebidos pelos juízes, mesmo estando na lei que a gente precisa ser recebido, que muitas vezes são destratados pelos próprios servidores daquela instituição. Então, o intuito é realmente fazer com que se entenda, né, que os servidores, juízes, promotores, enfim, todo esse sistema entenda que nós somos instrumentos da sociedade. Nós, Michael, somos o termômetro da sociedade. Então, se nós sofremos, a sociedade também está sofrendo. E quando a gente vai lutar em favor da nossa prerrogativa, exigindo que elas sejam cumpridas, seja de uma forma mais diplomática, como diria meu avô, ou seja, de uma forma chamando, né, a OAB como instituição, com o peso que ela tem para tomar as medidas cabíveis, nós estamos ali defendendo a sociedade, certo? Porque imagine, Maicon, quem é que pleiteia os direitos da sociedade? Somos nós. O juiz, ele não pode agir de ofício. O promotor, ele não pode agir em causas individuais. Você está entendendo? Então, nós somos este termômetro. Então, nós precisamos ser ouvidos e atendidos. Não é ser somente ouvido, ser ouvido e atendidos. Então, nós temos realmente planos para poder fazer essa integração e, ao mesmo tempo, restaurar o respeito que foi perdido aqui na região. Doutora Raquel Souto, há uma quantidade crescente de jovens que decidem cursar direito. Como, dentro do seu entendimento, a OAB pode auxiliar esses jovens, tanto no período de estágio, como também aos recém-formados? Nós já temos feito esse trabalho como ESA, né? Então, assim, o Sistema OAB, através da ESA, tem feito esse trabalho. E assim, Maicon, quando eu estive presidente da Comissão de Educação Jurídica, porque, como eu te falei, né, eu já fui delegada, fui presidente da Comissão da Educação Jurídica, de apoio a advogado início de carreira, ou seja, eu fui fazendo trabalhos em diversos cargos, em diversas atribuições. E quando eu estive como presidente da Comissão de Educação Jurídica, nós, conversando com a Uninta, na época, que era lá em Itapipoca, e na época eu não trabalhava lá ainda, a gente conseguiu fazer um convênio com a faculdade para inserir esses estudantes dentro dos escritórios de advocacia. E foi um trabalho difícil, por quê? Porque, primeiro, o aluno fica meio sem querer estagiar, por mais que seja muito importante o estágio, né? E segundo, os colegas também com medo de trazer alguém para dentro do seu escritório, porque nós temos um trabalho que é comparado ao trabalho de um sacerdote. Então, tudo que é de dentro do escritório é sigilo. Sigilosos, são assuntos, né, de interesse do cliente. Documentos, né? Então, a gente manuseia muitos documentos. Muitos assuntos que dizem dentro do escritório jamais podem sair dali. Então, por exemplo, às vezes a gente sabe de alguma coisa na rua e vem lhe perguntar. Você está sabendo de tudo, mas você tem que fazer uma cara de paisagem e dizer assim, sério? Isso está acontecendo? Mas você está sabendo, porque é você que está movimentando. A gente sabe que o advogado sabe dessa informação, mas não pode comentar, né? Não podemos, somos padres, né? Assim, comparando, né? Então, assim, são confissões. E aí muitos colegas dizem assim para mim, Raquel, tu tem coragem de colocar estagiário do escritório? Eu falo assim, tenho. Tenho porque a primeira coisa que ele vai fazer é assinar um termo de confidencialidade, além do contrato. Então, nós temos como treinar também os estagiários e temos também como auxiliar os advogados nessa ponte. E aí nós tivemos uma prova e vários escritórios receberam esses estagiários depois que a gente conseguiu conversar e explicar melhor.
No nosso escritório mesmo, hoje nós temos 3 estagiárias, mulheres. A gente tem, né, preferências. Mas assim, e nos ajudam bastante. Eles consultam processos, enfim. E para eles também é salutar, porque, por exemplo, as nossas estagiárias, elas, nas matérias de processos, elas tiram nota 10. E muitas vezes elas falam assim, não, é devido ao escritório, porque eu vejo na prática o que está na teoria na faculdade, certo? Enfim, e além disso, a Escola Superior de Advocacia, em todos os eventos que foram feitos no último triênio, nós abrimos inscrições para os acadêmicos, porque a gente tem a opção. Ou você pode abrir somente para os advogados, ou você pode abrir também para um outro público específico. Então, todas as vezes a gente abria para os advogados, mas também abrimos para os acadêmicos. E eles participavam. Então, a gente já vem trabalhando nisso, né? A gente já vem fazendo esse trabalho. E o intuito é melhorar, aprimorar. Porque sempre dá para melhorar, não é verdade? Perfeito. Doutora Raquel Souto, logo que observamos o registro da sua chapa como candidata a presidente da OAB, subsecção Itapipoca, na condição de vice, Caio Chaves. E observamos que a senhora conseguiu trazer para si um apoio que é da atual vice-presidente da OAB, subsecção de Itapipoca. Além deste apoio da doutora Clara Silveira, que é a atual vice, que outros principais apoios constam também que a senhora tem como força nessa campanha? Quero começar pelo apoio do vice, né? O doutor Caio Chaves, ele é da região de Acaraú e o nosso intuito é agregar, né? A região do Acaraú, ela é uma região que sempre foi esquecida pela subseção de Itapipoca. Infelizmente, eu falo isso, mas é com tristeza. E nós queremos fazer aquela região crescer, né? A gente vai fazer um trabalho realmente com muita dedicação para que os advogados de lá se envolvam e se sintam pertencentes ao sistema OAB. E por isso que o doutor Caio veio junto, porque ele não só vai ser ferramenta desses planos, né, de colocar isso real, mas também por ele acreditar na nossa gestão, certo? E a doutora Clara também, porque a gente se conhece há muitos anos, enfim, e ela sabe, né, ela desde o início acompanhou o meu trabalho, mas a gente tem a doutora Deise, que está aqui conosco, que é a atual diretora da Caixa de Assistência do Advogado, e está também concorrendo, tá, gente, na chapa da doutora Cristiane Leitão, como secretária-geral da Caixa de Assistência, porque a eleição será agora no dia 19, então ela está na chapa. Está na chapa da doutora Cristiane Leitão também, nosso conselheiro, e está aí concorrendo, doutor Djauro Dutra, né, advogado padrão. Então, são mais de 30 anos de advocacia que ele tem, conhecido não só em Itapipoca, mas em toda a região, inclusive aqui em Tapajé. Trabalho belíssimo que ele faz e a seriedade com que ele trata, né, a advocacia. E temos também na chapa da doutora Cristiane Leitão, o doutor Ayrton Parente, que também nos apoiam, que inclusive também tem casos aqui, também advoga aqui em Tapajé, ou seja, em várias regiões ele advoga e está conosco. E a nível estadual, né? E a nível estadual a gente tem o doutor Paulo Quezado, que me ligou há 7 anos atrás, pedindo para eu ser candidata, diga-se de passagem, tomei um susto. Aquele homem me ligando, que eu não conhecia, mas ele me ligou, e detalhe, ele me ligou, era 6 e pouca da manhã, eu estava acordando, nem entendi na hora que eu estava falando com ele. Eu só fui entender depois que eu tomei café, porque eu só acordo depois do café. E aí, depois que eu tomei café, foi que eu entendi que quem tinha me ligado era o Paulo Quezado. Aí foi que eu retornei a ligação para ele, pedi desculpas, disse que eu estava meio dormindo, né? Mas assim, a parte boa, de lá para cá a gente se tornou muito próximo, né? Então, assim, ele está junto conosco nessa caminhada. E eu também posso citar o apoio, né, da nossa querida Cris, né, Cristiane Leitão, porque ela também está tentando ser a primeira mulher presidente a nível Ceará. Nós temos 91 anos de OAB Ceará. E nunca tivemos também uma mulher à frente da ordem a nível estadual. Então, aqui é uma luta dupla, né? Tentando a primeira mulher a nível estadual, tentando a primeira mulher também a nível de subseção. E eu não posso deixar de... Gente, eu não vou falar o nome de todo mundo, tá? Porque meus amigos também do Trairi estão, inclusive, nos ouvindo, né?
mandar um alô aqui para ele. Mas uma pessoa que é essencial para eu estar hoje candidata, e eu preciso citar, e eu deixei por último, é o Dr. Silvio do Couto, meu esposo e meu sócio. Ou seja, nós somos sócios duplamente, né? Sócio de escritório e sócio de vida. Quando veio a sugestão, quando vieram me perguntar, né, me pedir para eu ser candidata, etc., eu falei, eu preciso conversar com o Silvio primeiro, porque sem o apoio dele, com certeza, Maico, eu não estaria aqui. Né? Então, assim, o apoio dele foi essencial para eu estar lutando hoje para estar à frente da subseção de Itapipoca. Então, a primeira pessoa a me apoiar e acreditar foi ele. E aqui eu vou encerrar. Gente, tem muitas pessoas, né? E todos sabem que eu agradeço a cada apoio, seja o apoio lá do Ari de Jijoca com a Samanta, seja o apoio lá do Plínio com a Rebeca, com a Fabiana, com a Inês Lantrairi e as demais. Miraíma com a Crisane e com a Cristiane. Então, assim, porque cada cidade a gente tem os nossos apoios, né? E fora Itapipoca, Itapipoca é que concentra a maioria dos advogados. Então, assim, a gente tem muito apoio em Itapipoca também. Muito bem, agora são 13 horas, 1 minuto, 1 da tarde e 1 minuto. Quero aqui agradecer, já caminhando para as considerações finais, para o encerramento desta entrevista. Agradecemos pela presença aqui no estúdio da a doutora Deise Holanda, secretária-geral da CAASE estadual, e também agradecemos a presença da doutora Clara Silveira, que é a atual vice-presidente da OAB Subsecção de Itapipoca e hoje na condição de articuladora da campanha da doutora Raquel Souto. Doutora Clara, muito obrigado pela sua participação e presença em nosso estúdio. Eu é que agradeço a atenção de sempre, a boa acolhida de sempre e esse espaço para que a doutora Raquel possa expor. É muito importante esse espaço para que mais pessoas consigam compreender, entender suas propostas e, como sempre, essa equidade de fazer ouvir todos os candidatos. Então, esse respeito que a Rádio Atitude, sempre com tanta sabedoria dada ao nosso grande mestre, Dr. Bastos. Então, agradecer mais uma vez, parabenizar a Rádio Atitude e a você, Maicon, que tem um lugar assim, bem especial. Obrigada. Agora são 13 horas 3 minutos, 1 da tarde 3 minutos. Doutora Raquel Souto, lhe deixo à vontade para as suas considerações finais. A senhora fala tanto para advogados itapagenses, como também para todos os advogados que moram em nossa região aqui de Itapajé e também seus respectivos familiares que acompanham sempre o jornal Integração, tanto em Itapajé como nos municípios da região. Eu deixo agora a doutora Raquel Souto à vontade para as suas considerações finais e até o reforço, né, do pedido de voto desses advogados para que apoiem, para que acreditem no seu projeto de campanha para a presidência da OAB Subsecção de Itapipoca. Inicialmente, Maicon, eu quero parabenizar vocês, né, parabenizar a rádio por abrir esse espaço para que a gente possa aqui expor nossas ideias e nossos planos. Né, aproveitar, realmente, eu aprendi esses dias que eu tenho que pedir voto, realmente. Eu nunca fui política, né? Então, assim, gente, olha, nós temos um grande plano de gestão para os advogados e, claro, a partir do momento que a gente fortalece a classe, a gente também está fortalecendo a sociedade. Então, isso é óbvio. E todos os planos estão sendo aí divulgados também na nossa rede, né, no Instagram. Então, nós temos propostas diárias sendo entregues, assim como também temos as pessoas discutindo essas propostas. E, óbvio, telefone de advogado é orelhão, né? Se bem que eu acho que os mais novos nunca nem viram o orelhão. Diga-se de passagem também isso. Mas, assim, quiserem ligar, tirar dúvidas com a doutora Clara, comigo, com a doutora Deise, doutor Caio, enfim, com todas as pessoas que fazem parte da chapa, fiquem à vontade, porque nós estamos aqui para esclarecer, para agregar. E temos a total consciência de que todos os planos, eles podem e devem ser melhorados. E fica aqui meu pedido de voto, né? No dia 19 de novembro de 2024, que será uma terça-feira, votem 80. Não tem erro, o número é muito diferente. Não tem erro. É 80 aqui, na subseção de Itapipoca, e 20 na estadual, porque juntos somos 100.
Muito bem, agora são 13 horas 5 minutos, 1h05, nós conversamos no Jornal Integração de hoje com a doutora Raquel Souto, ela que é candidata à presidência da OAB, subsecção de Itapipoca, chapa 80, trabalho e dedicação pela OAB e por você. A doutora Raquel Souto tem como vice o candidato Caio Chaves.